11 anos depois, como está o pastor que perdeu toda a sua família em um trágico acidente de carro? A esposa e 3 filhos, que em um simples piscar de olhos todos se foram. Atualmente ele é pastor-presidente da Igreja Batista Imperial em Células, uma das maiores igrejas em Células de Mato Grosso do Sul, e tem influenciado muita gente. Pastor Henrique Finoto é também supervisor da Vinha Pantanal, uma associação de igrejas ligada à Igreja Videira. Ele também escreveu vários livros e um deles de maior sucesso é esse aqui, O Eles Se Foram, que contam a experiência e os detalhes do trágico acidente que vitimou a sua família no dia 25/2/2007. 11 anos depois, o pastor Henrique Finoto ainda mora aqui em Campo Grande e atualmente é casado com a pastora Hélida Finoto, responsável pela rede dos radicais Kids e Juvenis, que cuida das nossas crianças aqui na Igreja Batista Imperial em Células. E a partir de agora, você vai conhecer um pouco desse homem que tem inspirado muita gente com seu testemunho impactante. Pastor Henrique Finoto, graça e paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar conversando com o Senhor. Como que o Senhor se sente, depois dessa reviravolta na sua vida, depois do dia 25 de fevereiro de 2007, pastor? Então, muita saudade e claro que eu me sinto muito bem, em paz com Deus e com muita força, coragem no meu coração de poder continuar e vamos em frente, 11 anos se passaram, mas nas mãos de Deus, confiado no Senhor, como Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nesses 11 anos, o Senhor tem me sustentado a cada dia, Quando vem aquela saudade, então o Senhor abafa com o seu consolo, o seu encorajamento, a sua força. Então, isso é para aquele que crê, que confia. E eu creio, confio no Senhor, portanto a minha vida está apoiada nele. Pastor, para quem não conheceu, a família como um todo, conta pra gente como era a sua relação, com seus filhos, Samuel, a Camila, a Priscila e com a pastora Marlene. Eu com a minha família, uma família normal como qualquer uma. A diferença é que eu sempre reunia com a família para ver como que estavam as coisas, eu conversava bem com eles, nós tínhamos problema que todo mundo tem, porém, sempre cobrava vida espiritual, nós todos estavam envolvidos com a causa do Senhor Jesus na igreja, e eles estavam todos também ansiosos por liderar a célula e servir, enfim. Então, o que me traz paz é que sempre eu reunia com a família para ver como é que estavam as coisas, fazer uma avaliação entre nós. E ali é claro que quando eu precisava pegar a vara, eu pegava a vara, com eles. E eu não tenho nada assim, peso de consciência por isso não. Eles eram corrigidos na vara. E então, como a Bíblia manda, eu estava fazendo com muito amor, paciência, com muito assim paz no coração. Eu estava apenas fazendo aquilo que Deus me confiou nos filhos. Isso é uma das coisas, um dos motivos de ter superado também a perda deles, a falta deles, porque é você ter paz com Deus, que o que você tinha que ter feito, fez. O que precisava estar fazendo, eu estava fazendo. Claro que não sou aquele pai perfeito, nunca fui, mas eu procurava ser, eu estava aquela sinceridade no meu coração. Então nada me acusa, nada me condena. Eu sei que na minha responsabilidade, eu sentia essa importância de dar essa atenção para os filhos, de conversar com eles, de pedir contas deles, para eles prestarem contas como estava a vida na escola, em casa, o serviço, enfim. Então, isso é um dos motivos que me trouxe muita paz e tem boas lembranças. Pastor, depois dessa data, 25/2/2007, pastor, conta pra gente como foi um dia antes de tudo que aconteceu, como que foi os últimos momentos com sua família, pastor? Foi muito bom, nós estamos na expectativa da viagem, para o estado de São Paulo, em Palmeiras do Oeste,
E aquela expectativa de ver os parentes, os primos, aquela coisa, os cunhados, e todo mundo foi arrumar a sua roupa e sua bolsa, né, para viajar. Foi um momento muito gostoso, nós tivemos. A caminho, nós saímos 3h30 da manhã aqui, fomos, né, naquela manhã, a caminho, até a Priscila estava falando que precisava tirar a habilitação dela, que ela já tinha 20 anos, ainda não tinha habilitação. Até eu disse para ela, mas Priscila, você precisa ter ainda consciência de que você precisa ter aquela responsabilidade de não sentir que você está dentro da sua casa, no quintal da sua casa. Você precisa ser mais atenta. Aí ela chorou, dizendo que não tinha problema, que ela estava já preparada para ter a sua habilitação. E foi assim, então, nós fomos conversando no caminho, nossa viagem naquele dia, naquele sábado, né, de manhã. Nós chegamos lá, era meio-dia para 1h. Então, cada um então já foi para as casas dos parentes. O Kemuel mesmo achou os primos, já foram para o sítio e tal. Logo não vi mais ninguém. Isso foi em São Paulo, né? Isso foi lá em Palmeiras do Oeste, estado de São Paulo, na casa da minha cunhada. E então, eu fiquei lá descansando. E todo mundo saiu, foi ver os primos, os parentes e tal. E foi assim, naquele dia, foi o último dia da nossa vida juntos. Foi muito bom, uma alegria de estar lá com os parentes, com a família. Isso porque o cunhado, o irmão da minha esposa, a Marli, o cunhado, o Adair, estava indo de retorno para o Japão. E nós fomos lá, principalmente para isso, para despedir deles, né, com a família. Estava rumo ao Japão. E então aquela alegria, né, aquele momento com a família, estava indo para o Japão e aquela despedida e tal, e foi muita emoção aquilo lá. Pastor, foi uma espécie de bate e volta, né? Estava tendo encontro aqui na igreja, estava naquele processo de encontros com Deus, muita gente estava participando desses eventos, o senhor foi lá e voltou. Nesse retorno, pastor, né, o que você lembra antes de tudo que aconteceu? Nós combinamos de ir sábado e voltar já bem de manhã, já na madrugada do domingo, dia 25 de fevereiro de 2007. Então assim foi, nós combinamos tal e retornamos. No retorno, né, ainda nós paramos em Água Clara, tomamos um café e tal. E no retorno, ainda eu falei para minha esposa, nós vamos chegar mais cedo em Campo Grande, porque a estrada está muito calma, né? Não tem tanto movimento. Então, logo depois dessa parada, aconteceu o acidente. Eu não vi nem o que aconteceu, nem antes, nem durante, nem depois. De repente apagou tudo. E quando eu recobrei a minha consciência, já tinha passado 6 dias que eu acordei na Santa Casa, entubado e estava em coma. Quando eles perceberam que eu voltei, então eles, vou tirar o tubo só um pouquinho. Quando tirou o tubo, eu perguntei o que foi que aconteceu, o que é isso, onde eu estou. Então ela falou, só você que está internado. E já entubou de novo, e então já induziu ao coma. E aí, mais alguns dias depois. Pastor, voltando um pouquinho, antes do acidente, o senhor teve talvez algum aviso de Deus, teve algum sonho, algo que talvez avisasse dessa possibilidade? Como que foi? Você teve alguma sensação? Eu me lembro que a caminho, no sábado, nós estávamos indo, eu tive uma sensação de um acidente. Até me ajeitei no banco, né, motorista, no volante, então eu fui mais cuidadoso ainda. Foi isso que eu tive, um sentimento assim. Mas aquele negócio, você ora, você pensa que nada vai acontecer. Então, aconteceu e foi algo assim terrível, né? Porque de repente você acorda e cadê todo mundo? E você ouve então de todo mundo que está ali para me dar a notícia que eles se foram. Aí eu perguntei, mas eles se foram para onde? Eu estou todo arrebentado aqui, cadê eles? E então eles me contaram, eles morreram.
Mas olha, foi difícil cair no coração essa palavra, porque morreram. Eu jamais pensaria uma coisa dessa. Então, da cabeça foi bem devagarinho para o coração. Quando caiu no coração, explodiu como uma bomba atômica. Então, foi muito difícil aquela hora. Aí fui perguntando de um por um. Perguntei da Marli, depois da Priscila. E aí eles meneavam a cabeça dizendo que tinham morrido. Por último, não tinha coragem de perguntar do Kemuel. O Kemuel tinha 13 anos de idade, queria ser pastor, queria estar comigo onde eu estava, carregava minha bolsa, ele já queria me acompanhar. Era baterista oficial aqui do grupo de louvor da igreja. Aí eu perguntei, recobrei forças e perguntei, o Kemuel? Eles também se foram, todos se foram. Já tinha passado 12 dias disso, né? Já tinha... E então foi aquele martírio na minha vida, uma luta, uma batalha espiritual. De um lado, eu creio que o diabo me atormentava dizendo, para me acusar, dizendo, você matou a sua família, você era um motorista, você é responsável, sabe aquela acusação? E por outro lado, eu ouvi a voz de Deus dizendo, Henrique, não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Estou te chamando de volta para a batalha. Tanto é que até que escrevi De Volta à Batalha, um livro, né? É baseado nisso. De um lado o diabo fala, é o teu fim, você está acabado. E por outro lado eu ouvia Deus falando assim, não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Então eu fiquei confuso, aquela coisa, aquela luta. Pensa, entrei em um luto pesado. Porque tem o luto leve e o pesado. O leve, quando morre um amigo, um conhecido teu, né, um vizinho, alguma coisa, é um luto leve. Você fica de luto, porém leve. Não tem tanto aquela dor como de um familiar. E o pesado é quando morre um seu ente querido mesmo, muito íntimo. Tá? Eu entrei no luto pesado, foi algo assim terrível. E o médico até na saída do hospital, na alta, ele disse, você precisa de um psiquiatra, porque você não vai suportar. Você precisa tratar com um psiquiatra. Eu pensei bem, a caminho de casa, eu estava pensando assim, se eu precisar de um psiquiatra, então, o que vale a palavra de Deus? O que vale as promessas do Senhor na palavra? Aí, aquela luta, eu penso comigo, eu tenho comigo que no 21º dia de luto pesado, eu estava quase louco já, minha cabeça estava um inferno, sabe, cheio de acusação. Por que isso, por que aquilo, porque é isso que acontece. Por que eu fui, por que não fui, por que isso, por que aquilo. Vira um inferno a cabeça da gente. Pastor, se assemelha muito assim, a história de Jó. O senhor questionava muito a Deus, por que isso, por que aconteceu comigo? Passou esse confronto entre o Senhor e Deus, pastor? Teve esse momento? Claro, no período de luto, você fica irado, você fica revoltado. Então naquela revolta, eu disse para Deus, Deus, eu conheço a tua palavra, as tuas promessas. Se eu precisar de um psiquiatra nessa hora para cuidar de mim com remédio, com calmante, com antidepressivo, então a tua palavra não vale nada, porque eu confio no Senhor, na tua palavra. O Senhor poderia ter me livrado do acidente, não livrou. O Senhor poderia ter me levado também junto com os outros, também não levou. Então o Senhor tem um propósito. Eu disse para Deus, o Senhor tem um propósito, então eu quero cumprir esse propósito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, falei isso para Deus. Isso foi quando estava saindo do banho, e aí eu passei em frente ao espelho, eu vi, o meu rosto estava desfigurado. Nem eu estava reconhecendo a mim mesmo. Então, quando me puseram no quarto, eu falei, me deixa a sós aqui com Deus. E ali então, eu disse isso para Deus, que eu ia confiar no Senhor e cumprir o propósito dele na minha vida. E o que eu faria, o que eu precisava fazer para livrar daquele tormento na minha cabeça, de ver as imagens deles, a fala deles, a pergunta deles, aquela coisa, e aquelas acusações, pensa, a cabeça vira um inferno. Então Deus falou para mim, para você vencer isso é preciso renunciar. E eu então, um pouco custoso, renunciar não é esquecer, você não esquece, pode passar 100 anos, você não vai esquecer. Renunciar é você abrir mão, né, da família, eu tive que fazer isso, abrir mão. Isso foi um por um? Um por um, eu comecei então, era uma meia-noite mais ou menos nesse
dia. E quando umas 4 e pouco da manhã, eu já tinha renunciado todo mundo. Foi um por um, renunciei a minha esposa Marli, que eu amava tanto, a Priscila, Camilo, Kemuel, eram umas 4 e pouco da manhã quando eu renunciei tudo. Quando eu renunciei tudo, botei nas mãos de Deus, falei, Deus, está aí. Eu renuncio e entro então no teu propósito. Então minha cabeça foi aliviando e tal, e já se passaram 11 anos e eu estou aqui para contar a história, né? Graças a Deus Ele tem me sustentado. Então nesse período, quando vinha aquela saudade, aquela coisa, eu, Senhor, Senhor! Então vinha um refrigério, porque como o rei Davi disse, que refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele diz, refrigera a minha alma. Então eu tenho provado isso, o Senhor tem refrigerado a minha alma, com o Espírito Santo Consolador, que é o nosso ajudador. Então essas coisas são muito espiritual, né? É só para aquele que crê, porque o mandamento de Cristo é crer. Quando você crê, você então, a sua vida muda. Não é acreditar, é crer. Quando você crê, então você recebe, você confia a tal ponto de entregar sua vida ao Senhor Jesus para controlar a sua vida, para ser o Senhor, o dono da sua vida. Então, a minha vida tem sido assim, o Senhor Jesus é o dono da minha vida. Eu não tenho nada aqui, eu falei, Deus, não tem nada mais aqui, não tem nada aqui, não tem nada mais. Então, tudo é teu, nada é meu. Então, tem que ser solto, livre das coisas do mundo. Porque quando nós somos apegados com as coisas da terra, aí você fica aborrecido, você fica chateado, deprimido, você fica triste, você fica enlouquecido, você fica doente. Por quê? Está apegado nas coisas da terra. Mas Jesus diz que no mundo teremos aflições, tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, Ele é poderoso na vida daquele que crê. Pastor, para quem está te assistindo agora, muita gente talvez está passando por esse momento, perdeu um ente querido. O Senhor também está criando, né? Está escrevendo uma narrativa que fala sobre essa questão de luto. Como que é esse novo trabalho que está saindo, pastor? Eu, baseado em 21 dias de luto com Jesus, eu estou escrevendo, estou procurando fazer cada dia, né, uma meditação, uma palavra de consolo, de encorajamento, de força, de ânimo, para quem está enlutado. É claro que é impossível você ficar de luto 21 dias. Mas para mim, foi algo assim sobrenatural, ficar 21 dias naquele luto pesado. Então, como eu consegui no Senhor, então isso eu creio que é algo assim do Espírito Santo, que eu escreva algo também para que ajude as pessoas a superar o luto. Já encontrei por aí onde vou pregar, pessoas enlutadas, 10, 15, 20, 17 anos de luto. Tem gente que passa a vida inteira de luto, nunca sai do luto. Por quê? Requerendo o ente querido. E nós sabemos que a morte é certa, é para todos. Eu sempre digo que hoje, mais um dia que Deus nos deu. E nós estamos mais perto de morrer hoje do que ontem. E se amanhã estivermos vivos, nós vamos estar mais perto de morrer amanhã do que hoje. Então, a vida passa, está passando, nós temos que pôr sentido na vida, crendo em Cristo Jesus, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então não é religião, não é filosofia, não é humanismo, não é isso, aquilo, é Cristo. Cristo é a força do homem pecador. Então Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e lá na cruz, Flávio, lá na cruz Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Quer dizer, Deus se fez homem para salvar o homem dos seus pecados. Então, é a bênção, o presente de Deus é Jesus na nossa vida. Então, aquele que crê é salvo, aquele que crê nasce de novo, aquele que crê é justificado, perdoado, ele é restaurado, aquele que crê é santificado, purificado. Então, precisamos crer em Cristo, porque lá na cruz Ele já fez tudo por nós, tudo, por isso que Ele disse, está consumado. Então Ele consumou a obra salvífica dali. Aquele que crê, então será salvo. Quem não crê, já está condenado.
Então, cada um precisa pensar isso e receber Cristo de braços abertos antes que seja tarde demais. A minha vitória é Cristo. Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que fortalece. Aquele que crê pode todas as coisas naquele que o fortalece, porque é Ele que fortalece. Pastor, 25/2/2018, como está o pastor Henrique Finotto hoje, pastor? Inteiro. O pastor Henrique Finotto hoje está animado, motivado, firme e convicto no Senhor Jesus Cristo. E eu estou bem, e é claro que tem aquela saudade da família, tudo, né? Um ano depois eu me casei com a Hélida, e tem sido muito bom, uma joia preciosa na minha vida que Deus me confiou. E estamos indo, e Deus tem abençoado pela sua graça, seu favor. Nós temos sido assim, de uma maneira maravilhosa. O Senhor tem nos acolhido a todo instante, né? Então, é algo assim tremendo. Pastor, obrigado pela sua participação. Para mim foi um privilégio, né, ter esse bate-papo com o senhor. Eu creio que muita gente que está assistindo, né, esse vídeo será impactada pelo seu testemunho, mas principalmente pela presença do Senhor. Muito obrigado, pastor. Amém. Professor Flávio, na paz.